Olá, irmão, olá, irmã. Mais uma vez, me chamo Cláudio Alexandre, sou da Diocese de Petrópolis e nesse nosso terceiro vídeo dessa nossa proposta de nos adentrarmos no livro dos Atos dos Apóstolos, nesse período tão propício que é esse tempo pascal, essa preparação para Pentecostes, nos encontramos, nos vemos mais uma vez e eu já imagino que você já está bem adiantado na leitura desse livro dos Atos dos Apóstolos, mas eu te faço uma proposta para que a gente retorne um pouquinho para o início desse livro, para que a gente possa meditar um pouquinho sobre uma teologia muito importante que é iniciada e desenvolvida nesse livro. É importante a gente identificar o agir do Espírito Santo, como o Espírito Santo age, como o Espírito Santo tem o seu modo de agir, e narrado, às vezes, muito sutilmente, nesse livro dos Atos dos Apóstolos. É importante a gente começar a ter essa experiência pessoal com o Espírito Santo. Que ela possui, essa experiência com o Espírito Santo, ela possui uma dupla via. Ela é uma experiência tanto pessoal como comunitária. É uma experiência minha própria, eu, Cláudio, tenho essa experiência única, só eu tenho dessa maneira essa experiência com esse Espírito Santo, mas também eu, como membro da igreja, participo dessa experiência eclesial, dessa experiência comunitária com o Espírito Santo, porque somos um só corpo. Já lá em Atos 1, a gente já começa, aliás, retroagindo, voltando lá no livro, no Evangelho de São Lucas, no seu início, na Anunciação, é importante uma fala em que o anjo diz que a Maria, o anjo ao anunciar, né, a concepção divina de Cristo, o Espírito Santo diz, o anjo diz a Maria, o Espírito Santo virá sobre ti. Então, lá no Evangelho, a gente já crê que o Espírito Santo plenamente veio sobre Nossa Senhora e ela concebeu o Filho de Deus. Não existe, não tem como existir, né, uma mulher mais plena do Espírito Santo do que Nossa Senhora. Mas lá no livro de Atos, já no seu primeiro capítulo, é interessante que a gente vê lá, unidos em oração, todos os apóstolos, né? Inclusive cita nominalmente Nossa Senhora. Então é importante que a gente vê que ali ele utiliza a palavra todos e ele faz questão de fazer menção ao nome de Maria. Não era um costume da época mencionar mulheres, como a gente sabe da cultura judaica daquela época. Mas o escritor, São Lucas, naquele momento fez questão de unir a palavra todos e citar nominalmente Nossa Senhora. Já em Atos, continuando em Atos, no início do capítulo 2 de Atos, já no princípio ali em Atos 2:1, onde é narrado o Pentecostes, o escritor fala, todos reunidos, ou seja, todos, Nossa Senhora também reunida com eles, o Espírito Santo vem e os batiza. Lá em Atos 2:4, novamente, a palavra todos ficaram repletos do Espírito Santo. Ou seja, Nossa Senhora, que já era plena do Espírito Santo, novamente possui uma experiência. E o escritor divino ali, São Lucas, faz questão de mencionar, todos ficaram repletos. Mais à frente, lá em Atos 4:31, é um trechozinho que a gente conhece como um novo Pentecostes, um pequeno Pentecostes, né? Alguns teólogos se utilizam como um pequeno Pentecostes, e lá em Atos 4:31,
se inicia dizendo: e tendo eles orados, tremeu o lugar em que eles estavam, e novamente o escritor diz: todos ficaram repletos do Espírito Santo. Ou seja, todos. Nossa Senhora também com eles de novo, mais uma vez fica repleta do Espírito Santo. Os apóstolos que em Pentecostes ficaram repletos do Espírito Santo, nesse pequeno Pentecostes de Atos 4:31, também novamente ficaram repletos. Como que algo cheio pode ficar repleto, completo tantas vezes? Esse é o mistério do Espírito Santo. Nunca haverá uma totalidade em nós do Espírito Santo que não possa transbordar ainda mais, que não possa produzir um efeito ainda maior ou ainda mais novo, de uma novidade, no teor de uma novidade. Para cada unção, para cada batismo do Espírito Santo, uma nova missão. E aqui é importante a gente não criar confusão entre batismo no Espírito Santo, que é isso que a gente vê em Atos, com o batismo sacramental. O Espírito Santo é infundido em nosso ser de forma indelével, de forma não lavável, de forma única, pelo batismo sacramental que cada um de nós recebe. Mas essa experiência pessoal e comunitária com o Espírito Santo, ela é exercitada mediante esse batismo no Espírito Santo. E não é um termo estranho, esse termo ele é inclusive utilizado pelo próprio magistério da igreja. Vários papas se utilizaram desse termo, batismo no Espírito Santo. É importante que a gente tenha consciência, e o livro dos Atos dos Apóstolos, ele vai nos trazer essa consciência de que esse relacionar-se com o Espírito Santo não tem limites. Não fica parado, não existe um batismo em que nós somos batizados unicamente no Espírito Santo naquele único momento e ali por si só basta. Não. É necessário que continuamente nós peçamos esse batismo no Espírito Santo e continuamente nós nos professemos, nós nos mergulhemos, nós nos adentremos ainda mais para que sempre, a cada vez mais, nos tornemos repletos do Espírito Santo. Se Maria, se Nossa Senhora, que já era a mulher repleta do Espírito Santo por si só, em todos os eventos em que o Espírito Santo veio, ela lá mencionada estava como todos. Também participou dessa oportunidade, desse transbordar do Espírito Santo, que dirá nós. Devemos a cada momento, na nossa experiência pessoal, como também na nossa experiência comunitária, clamar esse batismo no Espírito Santo. Esse é um trechozinho, é uma teologia muito interessante, que é importante que a gente, ao ler o livro dos Atos, tome essa consciência, e a gente mais à frente vai ver um episódio muito interessante sobre isso, mas também esse livro dos Atos dos Apóstolos, ele já começa a desenrolar a primazia de São Pedro sobre os demais 11 apóstolos. Eu separei uma série e não são os únicos exemplos, esses são apenas alguns exemplos que eu te convido a revisitar para que a gente possa notar como São Pedro já é apresentado como líder desses apóstolos, como chefe dessa igreja que se inicia em Atos. E Atos é a constituição da igreja por si só. Na substituição de Judas por Matias, Atos 1:15, a gente pode ver ali Pedro à frente dos 11, ou seja, Pedro toma a frente dos homens, toma a liderança dos homens nessa substituição. No primeiro discurso de São Pedro, logo após Pentecostes, as portas se abrem e ele sai naquele discurso épico em que ele converte lá milhares de pessoas. A gente já vê que ali São Pedro toma a dianteira, já como que assumindo o magistério da igreja para si. A cura do aleijado, quando ele e São João também participam, né, dessa cura
E essa primeira cura ali de São Pedro é relatada em Atos dos Apóstolos, né? Lá em Atos 3, é possível a gente já começar a ver o poder das chaves dadas a São Pedro por Jesus Cristo, quando ele já começa a exercer esse munus de ligar na terra ou desligar na terra. Mais à frente, ali na cura daquele aleijado, ele liga na terra. Mais à frente, a gente vai ver lá durante a fraude de Ananias, né, e de sua esposa Safira, em que eles vendem um terreno, todos estão ali, né, partilhando tudo aquilo, e naquela experiência muito próxima com o Espírito Santo, e a gente vê que Ananias vende um terreno, é relatado, vende um terreno por um determinado valor, e vai apresentar no altar e frauda aquele valor, diz um valor diferente. Então São Pedro já se utiliza daquele munus ali de desligar na terra e desligar no céu. E Ananias, tanto Ananias quanto Safira ali caem mortos, né, e são enterrados. Então São Pedro já começa ali a exercer esse munus, esse poder de desligar na terra e no céu. Importante a gente entender que o fato ali não é o valor da doação de Ananias, mas sim a fraude contra o Espírito Santo. Se ele tivesse vendido o terreno, ou se ele não tivesse vendido o terreno, talvez se ele tivesse feito como aquela viúva que pegou aquelas poucas moedas e depositou ali no altar, a gente nota que a teologia aí não é questão do valor da doação, mas sim a atitude de mentira e fraude perante o Espírito Santo. E Pedro, quando ressuscita a mulher lá em Jope, também em Atos 9, a gente vê o poder, né? A gente vê que Jesus Cristo, como ressuscitou Lázaro, Jesus Cristo, como ressuscitou em outros episódios, também permite a Pedro que exerça esse munus de ressuscitar. Não só a ressurreição, por assim dizer, de um morto, mas ressuscitar aqueles que se encontravam mortos, afastados, para uma igreja nascente naquele local, naquele momento. Então São Pedro já assume para si essa liderança da igreja. Interessante também uma terceira visão nesse seu estudo, que assim eu te chamo a prestar atenção, já no desenrolar da universalidade dessa igreja e da salvação. Ou seja, Jesus Cristo inaugurou e Pedro faz questão de puxar para si essa missão de dar continuidade a isso que foi inaugurado pelo próprio Jesus Cristo, de uma salvação que não é para um grupo pequeno escolhido. É uma salvação que vem através da igreja para todos. Foi deixado por Cristo para ser conduzida pela igreja, e essa salvação tem poder de alcançar a todos. É muito importante a gente ver lá em Atos 10, né, que São Pedro tem aquela visão, né, em que é como que o lençol, e sobre aquele lençol se desenrola lá os animais impuros que aquele povo não comia, e o Senhor fala com ele, né, aquilo que o meu fogo, aquilo que eu purifiquei, talvez a sua versão fale um pouquinho diferente, mas basicamente é isso, aquilo que eu purifiquei, quem são vocês para chamarem de impuros? E é interessante que em Atos 10, 34, Pedro faz questão de dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Tudo isso se acontece ali no desenrolar da visita de São Pedro ao centurião romano. E a partir dali, ele começa uma nova teologia, e assim, você pode olhar que nesse livro, isso é assim colocado como uma novidade para aquele povo. Até então aquele povo achava que aquilo ali era para, aquela salvação era para uns poucos escolhidos. Então imagina o poder que o Espírito Santo
teve sobre São Pedro e sobre aqueles homens para alargar a sua inteligência para que eles pudessem, entendendo as Escrituras, entendendo tudo aquilo que Jesus Cristo disse a eles, poder levar essa salvação a todos. E mais à frente um pouquinho, lá em Atos 10, 44, bastou que São Pedro abrisse a boca para que todos ali pudessem ter uma experiência com o Espírito Santo, um verdadeiro batismo no Espírito Santo. É importante que você faça esse caminho junto ao Espírito Santo, é importante que você faça esse caminhar nesse livro, nessa busca por essa experiência pessoal no Espírito Santo. Por isso, eu te convido a rezar, como todos eles, unânimes em oração, rezaram e clamaram por esse batismo no Espírito Santo, nesse terceiro momento em que nós nos encontramos como igreja que somos. Eu te convido a clamar esse batismo no Espírito Santo, onde você estiver. Não só no local em que você se encontra agora, mas na situação em que você se encontra agora. Talvez inserido na igreja, talvez fiel na igreja, com a sua fé inabalável, ou talvez como aquele centurião, Cornélio, que apesar de ser um homem piedoso, apesar de crer em Deus, ainda não tinha tido aquele encontro pessoal. Talvez essa seja a sua situação. Então eu te convido a clamar esse Espírito Santo, pedindo que esse batismo efetivo no Espírito Santo, não algo emocionalístico, não algo que apenas nos emociona e nos faz e nos toca, mas um batismo que realmente vem e nos convence de que o Espírito Santo está na sua igreja, está no meio de nós e age por intermédio de cada um de nós. Por isso, Espírito Santo, nós te convidamos a essa experiência pessoal. Assim como São Pedro, ao abrir a sua boca, todos aqueles foram batizados no Espírito Santo, nós, nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, seja lá em qual momento, você abrirá ou terá acesso a esse vídeo. Senhor, nós te pedimos, batiza-nos no teu Espírito Santo. Abre o nosso olhar, alarga o nosso olhar para tudo que o Espírito Santo quer fazer na minha vida, na sua vida. Por isso, o Espírito Santo vem ao nosso encontro nesse momento, vem ao nosso encontro e abra, Senhor, a nossa visão espiritual. Nos dê, Senhor, tira as escamas que estão em nossos olhos. Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, traz-nos de volta à igreja ou nos aprofunda ainda mais na vivência da nossa igreja. Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor sopre sobre nós o teu Espírito Santo, assim como aqueles homens e mulheres. Todos eles tiveram uma experiência, um transbordar repetidamente, Senhor, do Teu Espírito. Nós também já clamamos várias vezes o Teu Espírito Santo e clamamos mais uma vez nessa noite. Transborda em nós, Espírito Santo. Venha em nós e nos complemente nessa noite. Nos abra a um agir novo do Teu Espírito, a um lançar novo do Teu Espírito. Senhor, nós sabemos que nesse momento, assim como naquele momento, como quando o ato dos apóstolos, quando a Tua igreja brotava, era necessário, Senhor, profetas, eram necessários, Senhor, homens e mulheres destemidos que pregassem o Teu Evangelho com um testemunho de vida. Pois a igreja já nos fala, Senhor, nos falava, os padres nos falavam, que o sangue daqueles mártires, que o sangue daqueles homens e mulheres eram sementes de novos cristãos, que, Senhor, nós, batizados no Seu Espírito Santo, esses novos discípulos, Senhor, esses novos apóstolos, também, pelo nosso testemunho de vida, sejamos sementes de novos cristãos, batizados efetivamente no Espírito Santo. Não um batismo falso, não um entregar falso como o de Ananias, mas um batismo eficaz, Senhor. Um batismo de cura, um batismo de libertação, um batismo de entrega total ao Teu Evangelho, à Tua verdade. Por isso, Espírito Santo,
apodere-se inteiramente de mim. Eu te convido a repetir isso. Espírito Santo, apodere-se inteiramente de mim e faz o uso que tu quiser. Vem, Espírito Santo. Orie candala mariere shuria la mariere. Orielera la mariere candala mariere shuria la mariere. Oria la macandalariere amara lariere amacandala maralariere. Oria la maralariere. O Senhor me dá o discernimento que muitos de nós já achava que o Espírito Santo tinha realizado tudo o que ele tinha planejado para cada um de nós. E o Espírito Santo vem nesse momento trazer sobre você um sopro novo. Também o Espírito Santo alcança pessoas que se encontravam afastadas do corpo místico da igreja. Pessoas que se encontravam já há bastante tempo afastadas, utilizando-se como desculpa, utilizando-se da enfermidade, utilizando-se dos problemas que a igreja tem passado, de que o povo tem passado com relação a essa doença que vem assolado o nosso país, o mundo inteiro. E você tem se utilizado disso como desculpa para não ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Você sente esse queimar no seu peito e o Espírito Santo lhe convencendo. Volta para o seio da sua comunidade. Senhor, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te glorificamos. Eu te convido a permanecer nesse estudo dos Atos dos Apóstolos. Te convido também a compartilhar, a comentar com os seus irmãos, a comentar com aqueles que estão afastados, a fazer essa palavra chegar até eles, talvez compartilhando esse vídeo, talvez compartilhando o seu testemunho de vida. Não permita que toda essa graça que será derramada sobre a nossa igreja em Pentecostes não alcance todos aqueles que o Senhor quer. Continuo à disposição para tirar qualquer dúvida. Tenho recebido no meu WhatsApp algumas dúvidas. Se você não tem o meu número, eu não tenho como disponibilizar por aqui, mas eu garanto para você, procura o seu coordenador de grupo de oração, procura o seu coordenador de decanato, peça a ele, fala, olha, o Cláudio em um vídeo falou que eu posso te pedir o número do WhatsApp dele que está autorizado, você pode me passar porque eu tenho uma dúvida e eu gostaria de tirar com ele. Me passe a sua dúvida e a gente vai juntos mergulhando cada vez mais em todos os mistérios que o Senhor tem para mim e para você. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado invada a sua casa, invada a sua vida, invada a minha vida e aumente a nossa fé, hoje e sempre. Amém. Fica com Deus, irmão, e até o nosso próximo encontro.